Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Estamos aqui numa sessão solo, né? Mais uma série solo, na verdade, onde eu estou abordando aí com vocês o tema Homem de Ferro e Desenvolvimento Seguro, ou AppSec Iron Man, como eu gosto de chamar. Bom, esse material, como já falado aí no episódio anterior, é um material que eu tenho muito orgulho, né? Que eu criei primeiro uma apresentação, na sequência um livro, escrevi um livro sobre isso, um livro que está gratuito, você pode baixar gratuitamente, cassiodeveloper.com.br, você vai lá achar o seu livro PDF, tanto em inglês quanto em português, tá? Não precisa se cadastrar, não precisa botar e-mail, é só baixar. E decidi trazer essa série aqui pro DevSecOps Podcast também, porque eu acho que é um conjunto de episódios que vai agregar bastante aí na vida de vocês. Mas eu aconselho que você leia o livro, né? Paralelo aos episódios, leia o livro, que tá muito bacana. É um livro super curto, super simples, mas eu aconselho que você leia o digital, né? Ou no iPad da vida, sei lá, no computador. Por quê? Porque lá no livro, conforme você vai lendo o livro, tem as cenas dos filmes, né? Vídeos do YouTube e tal, das cenas dos filmes. Então é importantíssimo que você acompanhe as cenas, né? No seu Kindle, não sei se dá pra fazer isso, pelo menos no meu Kindle não dá pra assistir vídeo, talvez nos novos dê, enfim, ou pelo celular também. Então a ideia é essa, tá? Leia os livros, leia o livro e acompanhe as cenas ali dos filmes, tá bom? Hoje, na verdade, episódio anterior, a gente falou sobre threat modeling, né? Ou modelagem de ameaças. E hoje a gente vai tratar sobre um tema bem bacana, que é DevSecOps, né? O nome desse podcast, DevSecOps Podcast, que é o tema que a gente vai tratar hoje. E para você não cair como é que eu posso dizer, num marasmo, a ideia é que você literalmente veja as cenas que eu mencionar aqui, tá? As cenas dos filmes, elas trazem completamente a imersão no tópico que a gente vai estar falando, beleza? Então, é altamente recomendável que você leia o livro ou acompanhe a apresentação, que o link também está disponível lá na série dos vídeos aqui no YouTube. Você pode acompanhar a apresentação também. A apresentação ainda tá só em inglês, em breve vou lançar um hot site aí em português também, tá bom? Lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Nova 8, que é a distribuidora da Snyk e Checkmarx no Brasil, a Purple Bird, que vai cuidar de você durante e depois de um incidente, a Gold Security, que tem serviços especializados em segurança de aplicações, a Digital Oak, que tem portfólio completo para você de soluções, e a Conviso, que é especializada em segurança de aplicações. Ela ajuda empresas que lidam com dados sensíveis, como fintechs, bancos, healthtechs e plataformas digitais, a fortalecer toda a gestão de segurança do software, desde o desenvolvimento até a produção, meus jovens. Falar em produção, a produção não está aqui, né? Tô sozinho, né? Enfim, mas essa é a ideia mesmo dessa série, de fazer uma série solo, beleza? Pessoal, então vamos lá. Começando o nosso DevSecOps Podcast de hoje com o tema DevSecOps, né? Literalmente. Então vamos lá. A gente já viu que o Tony Stark tem uma mentalidade absurda, né? Ele, além de ser um gênio, bilionário, filântropo, ele tem uma mentalidade muito interessante nesse sentido de, cara, eu preciso sempre estar melhorando, né? Então ele tá sempre evoluindo, a armadura dele tá sempre melhor, ele não tá só pintando a armadura e fazendo ela ficar mais bonitinha e mais tecnológica, não. Ela tem, de fato, funcionalidades que entregam valor, e no contexto dele, o valor é literalmente a proteção da vida dele, né? A armadura, vamos lembrar que ela é primeiramente uma arma, né, se a gente pode chamar assim, de defesa e não de ataque, né, eventualmente de ataque, tá bom? Então vamos sempre lembrar disso. No tópico DevSecOps, eu queria trazer já de cara uma discussão aqui, que a gente praticamente está ligando com discussão de arquitetura, né, arquitetura de software. Quando a gente olha para uma aplicação de uma maneira geral, a gente sempre vê um monolito, microserviços, aplicação em camadas, enfim. Chame aí o nome que você quiser, das arquiteturas que você quiser. O fato é, o Tony Stark, a gente vê essa evolução nele também. A primeira armadura, por exemplo, ele montou na caverna, né, com o material que ele tinha, praticamente uma chance só, né? Monta, não daria para desmontar, enfim. Enquanto que a segunda versão, que já é a armadura que ele monta na garagem dele, é interessante pensar que para ele vestir a armadura, ele tem que estar numa mesma posição, na garagem dele, né? Praticamente vestir ali a armadura como se fosse uma linha de produção e tal. Então tem uma certa dificuldade, além de, apesar
tamanho avanço tecnológico. No Homem de Ferro 2, a gente já vai ver que isso evoluiu. A armadura dele agora ela é uma maleta, ou seja, ele pode carregar para onde quiser. Né? Ela é uma maleta que ele bota no chão a maleta ali, né, e veste a armadura. E no Homem de Ferro 3, não vou dizer que ele atinge o ápice, né, mas quase o ápice ali da última versão, que é basicamente a armadura dele agora ela é independente. Então as luvas, o capacete, né, a proteção do peito, enfim, cada pedaço da armadura é um pedaço literalmente independente, pode voar, pode se montar nele, pode chegar, né, no caso ele tá num lugar, a armadura tá no outro, ele encontra ele e vai se montando no corpo dele, então isso acaba sendo muito fantástico. Enquanto que na última versão ele tem praticamente ali um chaveiro, vamos chamar assim, né, que fica ali no peito, uma badge, enfim, que é ativar a nanotecnologia, né? Tá tudo ali dentro, então ativa no corpo dele, aí praticamente atinge o ápice ali da tecnologia da armadura dele. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente olha pro nosso software hoje em dia, a gente pensa assim, pô, como é que eu vou proteger tudo isso? E tudo isso pode ser um grande monolito, um grande linguição, né? Um repositório com bilhões de linhas de código, e você tem que, né, dar conta disso tudo. E dentro desse um software, né, ele tem diversos endpoints, diversas entradas, uma superfície de ataque absurda. Ou você pode estar falando de diversas APIs, microserviços, diversas camadas de aplicação, não importa. O que importa é, a sua superfície de ataque ela é muito grande. Assim, inevitavelmente ela é grande. A gente tem um trabalho, né, de fazer redução de superfície de ataque, mas não tem como evitar muito isso, né? E quando a gente olha para esse cenário do Homem de Ferro, a gente entende que as armaduras também se aplicam nesse cenário, né? Onde ele tem ali uma primeira versão que ele tem que estar num lugar específico para vestir e outra versão onde ele já praticamente carrega para todos os lados sem se preocupar com nada, né? Mas eu queria já fazer um disclaimer aqui, gente. DevSecOps não é AppSec. DevSecOps não é Application Security. Por exemplo, modelagem de ameaças está dentro de Application Security, mas não está dentro de DevSecOps. DevSecOps, a gente está falando exatamente de qual a parte de automação, ferramentas e processos que eu vou implementar durante o meu ciclo de desenvolvimento de software. Modelagem de ameaças, a gente está falando só de processo, né? Não tem uma ferramenta especificamente. Você pode implementar, né, independente de qualquer coisa, mas ela está um nível antes, eu diria, tá? Até para contradizer alguns aí da área, né? Eu diria que ela está um nível antes, ainda que DevSecOps também esteja dentro de AppSec, obviamente, tá? Mas a ideia aqui é pensar o seguinte, o quão fácil é proteger nossa aplicação? É mais fácil proteger um monolito só, é mais fácil proteger diversos microserviços? E fica aí a pergunta para que os senhores possam refletir. DevSecOps. DevSecOps. Muito bem. Vamos lembrar o seguinte também, né? No Homem de Ferro 3, na hora que o Mandarim ataca, né, a casa dele lá e joga uns mísseis lá, atira, explode e tal, ele e a Pepper, né, são jogados para trás, né, para uma violência muito forte, uma força muito forte, e ela vai bater na parede, e ele bate na parede também. Nesse momento, ele faz um movimento com as mãos e a armadura se monta, né, no corpo dela, protegendo-a, né? Isso já mostra um grande avanço, né, dessa questão da tecnologia dele, porque antes ele protegia só ele mesmo, né, vestir a armadura e estar protegido, agora não, agora ele pode montar a armadura, se montar em outras pessoas, né, porque a armadura agora é mais independente, vamos dizer assim. Nessa cena ele acaba protegendo ela, praticamente salvando ela, né, porque ela poderia bater a cabeça ali e morrer, enfim, mas a armadura vai salvá-la, que eventualmente ela vem, né, e vai cair o teto vai cair nele, né, e ela se põe na frente com a armadura e a armadura cai nela, enfim, acaba protegendo ele eventualmente. E no Homem de Ferro, e no Guerra Civil, na briga ali com o Soldado Invernal, ele não tá usando armadura, mas ele tá com um relógio, né, e nesse relógio ele, né, ativa ali, praticamente o Soldado Invernal tá ali, né, tá fugindo praticamente ali do complexo, vai atacando as pessoas, e ele usa desse relógio praticamente para soltar ali um flash, né, que deixa o Soldado Invernal meio atordoado, um som, né, como se fosse uma granada de som, vamos chamar assim, que deixa ele atordoado também, e na sequência a própria luva, né, ele consegue parar o tiro, né, o Soldado Invernal dá um tiro nele, ele taca a luva ali e a prova de balas, né. E isso mostra um pouco dessa versatilidade, né, que eu não preciso agora da armadura completa para ter funcionalidades de defesa e ataque. Eu tenho um pedaço dela. No caso, é um relógio que praticamente se transforma numa luva, vamos dizer assim, né? Isso fica muito claro, né, nessa cena, inclusive. E eu tô trazendo esses detalhes para vocês entenderem que, olha para o nosso software, às vezes a gente quer proteger o software como um todo, né? E é impossível. É impossível mesmo, gente. É muito trabalhoso. Mas quando eu olho para o ponto que me
tem de fato risco de segurança, né? Risco significante de segurança, risco significante de impacto, aí sim eu começo a falar, pera, então para este pequeno pedaço eu consigo dar uma atenção mais especial, tá? E o Homem de Ferro 3 mostra muito isso, porque do 1, 2, Vingadores, ele vem com uma armadura, né, monolito, uma coisa só. O 3 já vira um negócio modular, mais fácil, entre aspas, né, de lidar, vamos dizer assim, tá? E por que eu gosto de falar que DevSecOps não é AppSec? Porque DevSecOps, gente, é a gente pensar em como é que eu implemento segurança em todas as etapas do desenvolvimento de software. Então, eu não estou falando só de fazer um scan durante o meu pull request ou na minha CI/CD, na minha pipeline, na minha esteira. Eu não estou falando só de, por exemplo, jogar um lint na IDE do desenvolvedor. Não. Eu estou falando desde lá da concepção do software, ou seja, desde a matéria-prima que a gente falou no episódio passado, desde o meu requisito funcional, até esse software em produção, funcionando, eu tenho que ter práticas de segurança. E todas essas práticas, processos, ferramentas, o que quer que seja de segurança, combinados, isso é o que se faz em DevSecOps, que está dentro de AppSec, tá? Porque na minha visão, modelagem de ameaças é fora de DevSecOps, tá? Simplesmente porque você não tem uma parte de automação, eu diria, em modelagem de ameaças, tá? Pelo menos até então, né? Na verdade tem uns frameworks aí que você consegue fazer algumas coisas, mas enfim, vocês entenderam. Então, o meu ponto aqui é, você não precisa proteger a sua casa inteira. Você protege só o cômodo. Por exemplo, vamos lá. Você tem uma casa, né? E você tem dinheiro, você guarda dinheiro em casa. Beleza? Você não quer guardar no banco, você guarda em casa. Tá bom. E aí você não vai guardar dinheiro espalhado. Você até pode, né? Mas qual que é a estratégia mais comum? Você vai comprar um cofre, botar todo o seu dinheiro lá dentro do cofre, dinheiro, barra de ouro, o que quer que seja, tá? Colocar lá dentro do cofre, e esse cofre vai estar num lugar específico da casa. Num sótão, enterrado num lugar, ou atrás de uma parede, enfim, num quarto, no seu escritório. Então, a casa inteira tem problema? A casa inteira ela precisa ser protegida? Sim. Mas a casa inteira demanda o mesmo nível de proteção do que onde está o quarto que tem o cofre? Não. Então, na casa inteira, você pode ter ali biometria na porta, alarme, cerca elétrica, beleza. Aí, outros cômodos da casa, o banheiro. Banheiro é banheiro, qualquer um entrou, entra lá e vai, beleza. O escritório, você pode ter uma segunda biometria na porta. Você pode ter um alarme específico naquele cômodo. Sensor de movimento, sei lá, né? Outras coisas, que talvez você não precise em outros lugares da casa. Então, quando a gente olha para o nosso software, é a mesma coisa. Eu preciso proteger o meu software contra DDoS. Beleza, eu protejo a minha superfície de ataque como um todo. Agora, eu preciso proteger sobre, por exemplo, dados sensíveis. Né? O dados sensíveis ele pode não estar trafegando no software inteiro, mas em algumas funcionalidades. Então, nestas funcionalidades, eu vou demandar criptografia, por exemplo. Né? Funcionalidades onde, por exemplo, tem interação com o usuário, que ele vai me enviar dados. Então, eu preciso de input validation um pouco mais restrito para evitar, né, tampering, por exemplo, adulteração de informações, injections e coisas do tipo. Enquanto que em outros lugares, eu talvez não precise me preocupar com isso. Então, percebe que o software em si, organicamente, ele é um organismo, né, que demanda, literalmente, proteções diferentes em lugares diferentes. É igual ao nosso corpo. Né? Olha para o nosso corpo humano. Você precisa proteger. Qual é o órgão mais protegido do corpo? Para pensar, qual é o órgão mais protegido do corpo? Não é o coração. É o cérebro. Na verdade, são os dois órgãos mais importantes. Todos são importantes, tá? Mas vamos lá. Entre você perder os 4 membros, né? Os 2 braços, as 2 pernas, o que é mais viável? Perder os 2 braços, as 2 pernas ou perder a cabeça? Né? Sem os braços e as pernas, você vive. Sem a cabeça, não. Então, o cérebro é o órgão mais protegido do nosso corpo, né? O crânio ele é muito, muito resistente, muito duro, enfim. Ainda que tenha suas vulnerabilidades. Um tiro de canhão explode a cabeça, lógico, né? Caramba, mas tem um nível de proteção, é isso que eu tô querendo dizer. Enquanto que o coração, ainda que seja também muito importante, ele tem uma certa proteção, né? A caixa torácica, as costelas, enfim, mas não é tão protegido igual o cérebro, tá? Enquanto que o seu, sei lá, o fígado, o rim, não tem tanta proteção, a barriga é mais mole, né? Ainda que também sejam órgãos importantes e vitais. Mas o cérebro ele é o mais importante de todos, ele comanda todos os outros, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa analogia de como é que a gente deveria dar atenção para o nosso software, tá? É tanto que, olha que interessante isso, no Homem de Ferro, no Guerra Infinita, é muito filme, cara. No Civil War, Guerra Civil, né, com o Capitão América. No final do filme, ele tá brigando com o Capitão América porque ele quer matar o Soldado Invernal, né, o Tony Stark. Porque o Soldado Invernal matou os pais dele, né.
E aí o Capitão América briga ali com o Tony Stark, ele, né, não quer deixar, tal. E no final, o que o Capitão América faz? Pega o escudo dele, bate na cara do Tony Stark até arrancar o capacete dele. Quando ele arranca o capacete dele, o Tony Stark, né, puxa, fudeu. Aí ele protege o rosto e o Capitão América vai lá e dá uma capacetada no Arc Reactor. Ou seja, ele desativa a armadura do Tony. Porque aí o Tony é só um ser humano, né? Não é mais forte, ele não vai ganhar, enfim. Então ele desativa a armadura do Tony e acabou a briga. Mas o Tony, eventualmente, na hora, ele já protege o rosto. No filme seguinte... Filme seguinte não, né? Filmes seguintes... E aí vem o Guerra Infinita, por exemplo. No final do Guerra Infinita, quando ele tá brigando com o Thanos dá-lhe um socão, arranca o capacete dele. Que agora é nanotecnologia, né? Dá-lhe um socão, arranca o capacete dele. Instantaneamente, o capacete volta, né? Se reforma, porque agora é nanotecnologia, então ele se reforma. Por quê? O rosto, né? A cabeça é a parte mais importante. No mesmo filme, você vai ver que ele já tá tomando umas porradas, tal. A perna dele já tá sem armadura. E aí ele toma outro soco do Thanos, se constrói de novo o capacete dele. Então ele fica sem material na perna, a perna fica exposta, mas o capacete fica, né, volta ali íntegro. Olha que interessante esse ponto, porque a armadura tá dizendo, a tua perna não é tão importante enquanto a tua cabeça, né? Olha que interessantíssimo isso. Por quê? É óbvio, né? O nosso software precisa se proteger como um todo ou você precisa proteger os ativos mais críticos? Né? Então, quando a gente olha desse ponto de vista, fica claro o que devemos dar prioridade. Beleza? E aí eu levo uma pergunta para os senhores, né? Manda aí nos comentários depois. O que é mais fácil proteger? Um monolito ou centenas de microserviços? E aí a gente olha lá para o manifesto DevSecOps, né? devsecops.org, tem diversas informações lá. Mas uma delas que eu gosto bastante é uma analogia que eles... Analogia não, né? Um conteúdo que eles fazem, que é o seguinte. Existem praticamente 3 pilares ali que vão nos ajudar a resolver alguns problemas. Mas que problemas são esses? A gente tem 2 cenários. O cenário do time de segurança e o cenário do time de desenvolvimento. Vamos colocar assim. O time de segurança, ele normalmente diz não para tudo. Ele vai descobrir problemas só em produção. Ele não sabe como lidar com outros times. Ele tem umas certas particularidades. Enquanto que o time de desenvolvimento também tem as suas. Né? Ele normalmente não prioriza a correção de vulnerabilidades. Ele nunca acha que o problema está no código dele. O código dele não dá defeito e tal. É difícil criticar, né, o código do desenvolvedor e tal. Então fica nessa briguinha assim, né, de sempre. E aí a ideia de que o DevSecOps introduz esses pilares para nos ajudar a resolver tudo isso. E esses pilares são: segurança, tecnologia, DevSecOps, cultura, processos e ferramentas. E eu, particularmente, adiciono automação a isso. Por quê? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de entender que todo mundo dentro do ciclo de desenvolvimento de software deve participar. Porque a responsabilidade é de todos. Para quê? Para garantir que essa cultura seja espalhada na empresa. Então, não adianta o desenvolvedor se preocupar muito com segurança, enquanto que o PO está demandando requisitos muito simples, sem pensar na segurança. E aí ele pensa, bom, tem um requisito aqui, um CRUD. Bom, o CRUD a gente sabe que o time faz em 2 dias. Pera, mas é um CRUD com dados sensíveis, então eu vou ter criptografia, eu vou ter input validation, porque vem dados do usuário, eu preciso de log de auditoria de non-repudiation, eu preciso de um monitoramento. Então, não é só um CRUD. Agora eu tenho mais coisas em volta dele do ponto de vista de segurança. Então, se o PO não sabe disso e o time de desenvolvimento está prezando por isso, o tempo que vai ser investido nessa task, por exemplo, vai ser maior do que o PO está esperando. Então, você vai ter um conflito. Agora, se o PO sabe disso, ele vai demandar da melhor forma possível, o dev sabe disso, vai implementar, pô, já estamos alinhados. Mas se o time de QA não sabe, vai testar o CRUD simples, não vai testar o CRUD pensando em possibilidade de segurança. Percebe? Então, tem uma série de conexões que estão perdidas no ciclo de desenvolvimento de software. Parece que ainda está todo mundo isolado. O dev está isolado, o PO está isolado, o QA está isolado, o DBA está isolado, o DevOps está isolado, está todo mundo isolado. Sendo que, no final do dia, a responsabilidade daquele software é de todos. Logo, todos deveriam ser responsabilizados por isso. E aí a gente tem um outro pilar, que é o pilar de processos. É importantíssimo termos processo ou estratégia de como fazer as coisas. Tá, então como é que eu faço um PR? Não no sentido de, o que é um pull request? Não, mas como é que é na empresa? É feito um PR, um pull request, tem 2 aprovações, todo PR tem um scan de segurança. Como é que acontece isso? Então, qual que é o processo para que todos possam seguir isso da melhor forma possível? E um outro pilar que é a ferramenta. Né? Quais ferramentas vão ajudar a gente a escalar tudo isso?
né? E aí o meu toque pessoal aqui é automação. Como é que eu garanto que essas ferramentas estão dando conta para suprir o processo de forma automatizada para ajudar todos a aderirem a esta cultura? Olha que interessante isso. E aí a gente vem num pouquinho mais de detalhe, que é, culturalmente, né, no pilar de cultura, é muito bom a gente saber dizer sim com responsabilidade ao invés de dizer não para tudo. É muito importante a gente disseminar o conhecimento de segurança. Então, fazer palestra, meetup, treinamento para cada público. O desenvolvedor é um, PO é outro, QA é outro, DevOps é outro, né, por exemplo. Mas, por outro lado, é ruim se a gente quer participar de todas as decisões. Né? Normalmente é 200, 300 devs para cada AppSec numa empresa. Né? Então, não tem como. Né? A gente precisa que as pessoas estejam responsabilizadas por tudo isso. Ou praticar segurança por obscuridade também não vai funcionar. Né? Esconder problemas não garante que eles vão desaparecer. Né? No pilar de processo, é muito bom começar com um processo simples. Né? Por exemplo, cara, eu preciso escanear todo o pull request. Cada vez que rodar uma pipeline lá no CSD, tem lá os testezinhos de segurança ou etapas de segurança elaboradas. Todo novo desenvolvimento passa para um processo de modelagem de ameaça. Então tem um pedaço da sprint dedicado para fazer modelagem de ameaça. E revisar, né, os outputs. Então, você define processos muito simples para isso. Gera métricas em cima de tudo isso, né? Porque sem métrica a gente não sabe para onde está indo, o que a gente está fazendo. E por outro lado, é muito ruim se a gente querer bypassar esses processos. Então, olha, tá bom, todo PR tem um teste de segurança. Ah, mas tá demorando. Então vai lá nesse PR aqui, desativa o teste, porque a gente precisa subir mais rápido, por exemplo. Né? Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho. E querer automatizar tudo. Se a gente quiser automatizar tudo, a gente não automatiza nada, porque é muita coisa que tem para fazer. Né? Então, normalmente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E no pilar de ferramentas, é importante a gente lembrar que tem open source para tudo. Mas não adianta viver só de open source. E aí eu vou dar um recado, se você estiver ouvindo isso, trabalha em uma empresa grande que eu digo financeiramente falando, para com essa ideia de que não tem budget, que não vai investir, que não sei o que, assim, vai para casa dar o caralho com isso. Cara, sim, tem budget de segurança, pega uma parte disso e vai investir em AppSec, investe em ferramentas, investe num SPM pelo menos. Um SPM já vai te dar uma paulada absurda, assim. Mas não dá pra ficar, não, eu vou usar um open source aqui pra fazer SAST, pra não sei o que. Mano, open source, gente, ajuda muito, ajuda a introduzir, ajuda a começar as coisas. Mas não dá pra se manter com open source. Assim, minha humilde opinião. Minha humilde opinião. Ah, mas o Linux, mas não sei o que. Tá bom. Beleza, amigão. Vai lá. Segue a vida aí com o Linux. Mas quando a gente vai falando de scan de código, quando a gente vai falando de auditoria, aí você me fala aí depois como é que funciona o seu AppSec open source aí, beleza? Quantas máquinas você tem pra manter tudo isso? Quantas pessoas você tem pra manter tudo isso? Beleza? Inclusive é um episódio aí pra gente fazer um tópico pra gente fazer um episódio só disso, né? É importante a gente ver como outras pessoas fazem, outras empresas fazem, né? Todo dia tem na mídia aí alguém que tá tomando um ataque, então, cara, entende por que aquilo aconteceu e tenta não fazer igual. E é ruim, como eu acabei de falar, né? Não querer investir grana em ferramenta, em processo, em gente, treinamento, e querer usar tudo que tá disponível. Né, a gente não vai conseguir. Por exemplo, volta pro Tony Stark, volta pro Homem de Ferro. Imagina se lá na caverna, quando ele estava sequestrado no primeiro filme, ele pensasse, não, eu preciso de uma armadura que voe, seja supersônica, seja prova de raio, laser, não sei o que. Ah, não vou fazer, porque eu não tenho todo esse material aqui, deixa assim mesmo. Ele não ia ter feito a primeira armadura, não ia ter saído de lá. Então, né, eu fiz o que está disponível nesse momento, o que está ao meu alcance, o que é viável. Né? Isso é importante a gente lembrar desse tópico também. Quando a gente fala de DevSecOps, gente, a gente sempre lembra também, eu sempre gosto de tocar nesse ponto, né, de supply chain. Quando a gente fala de segurança de supply chain, ou supply chain ataques, enfim, a gente olha para toda a cadeia de suprimentos de software. Então, para pensar, eu vou desenvolver um software agora, tá? Abri meu computador, instalei aqui o meu Visual Studio, comecei a codar aqui em C#, subi lá no Azure, usei um banco de dados lá no Azure, pronto. Então, o meu supply chain é o meu software, as bibliotecas que eu usei e o Azure? Não. Sim, é isso, e mais a máquina que eu uso, mais a rede que eu estou trafegando esses dados, mais tudo que está na minha máquina, porque se tudo que está na minha máquina tiver uma vulnerabilidade que é o que permite alguém acessar a minha máquina, alguém pode estar injetando código no meu código, que eu nem estou sabendo. Então, é muito crítico isso. 2023, quando eu estive na Black Hat, na DEFCON, teve uma palestra lá de uma vulnerabilidade de RCE no VS Code, Remote Code Execution. Ou seja, o VS Code tinha um problema, já foi corrigido, obviamente. O VS Code tinha um problema que permitia um RCE, né? Ou seja, qualquer um
acessava a sua máquina via problema no VS Code e podia fazer Remote Code Execution. Ou seja, podia injetar código no seu código, compilar, né, rodar coisas na sua máquina que você não está nem vendo. Isso vai para produção um dia, tá lá com malware embutido, que você nem sabe. Então, supply chain é tudo isso. Aí imagina, você usa ticketing do Jira, você usa GitHub para guardar o seu código, você usa lá o Sonar, você usa uma ferramenta de dashboard, você usa trocentas coisas. Tudo isso faz parte do seu ciclo de desenvolvimento de software. Porque tem informação sobre o seu software em algum lugar, ou o próprio código, ou o próprio software. Então, tudo isso é muito perigoso. Tudo isso faz parte do seu supply chain. Então, cuidar de tudo isso é o que eu chamo de DevSecOps, tá? E aí, eu deixo algumas perguntas aqui no final, como conclusão, para os senhores sobre esse tema. Por exemplo, imagina o seguinte, quem tem acesso ao seu Gira? Quem tem acesso ao seu Gira? Mas, Cássio, por quê? Porque lá no seu Gira estão as suas histórias, provavelmente você faz um processo de gestão de vulnerabilidades, que a gente vai falar depois, já jogando as vulnerabilidades lá para o seu Gira. Então, quem tem acesso ao seu Gira está sabendo das suas vulnerabilidades. Está público isso? Ou está com acesso restrito, tem MFA? Tá com senha forte? Porque se vazar o seu Gira, meu amigo, vazou as suas vulnerabilidades. Vazou as suas histórias, os seus segredos que você está desenvolvendo. Não tô nem falando do software, nem falando do acesso ao código, a segredo, nem nada. Tô só falando só do seu Gira. E as conversas do Teams, do Slack, que a galera tá trocando ideia de feature que tá fazendo, tal. Tem convidados nessas redes, tem pessoas de fora. Que acesso eles têm? O que eles podem ver? Então percebe que DevSecOps é além do próprio software em si. Como é que está a configuração do seu SAST, do seu SCA? O seu SCA, por exemplo, está resolvendo as dependências? Você tem 10 bibliotecas, ele está entendendo as 10 bibliotecas? As licenças estão corretas? O seu SAST tem uma cobertura, ele está cobrindo o seu código inteiro, ele consegue fazer scan da linguagem que você usa inteira? Tem muito falso positivo? Muito falso positivo não, né? Pode ter 100% de falso positivo, foda-se, está escaneando, mas está achando problema de fato? Porque, por exemplo, você pode ir no médico e você fala, doutor, eu tô com uma dor no dedão do pé. E aí o médico fala, cara, quando você mexe, dói. Quando eu mexo, dói. Quando eu deito, dói. Quando eu ando, dói. Quando eu sento, dói. Tá doendo. Dói muito. De 0 a 10. Dói 4. É uma dor que incomoda. Tá bom. Então, vamos fazer um raio-x. Aí faz o raio-x, cara, não tem nada no seu dedão do pé. Vamos fazer uma ressonância nesse pé aí? Vamos. Faz lá uma ressonância, cara, não tem nada nesse pé. Vamos fazer um ultrassom no dedo? Vamos. Faz ultrassom no dedo. Cara, não tem nada nesse dedo. Então, pera. Mas tá doendo? Tá doendo. Então, vamos fazer um exame de sangue. Pode ter alguma coisa no seu sangue. Cara, não tem nada no seu sangue. Cara, você bateu esse dedo? Não bati. Começou a doer do nada? Começou a doer do nada. Tem 2 dias já. Caramba, cara, que loucura, hein? Pô, então vamos fazer vamos fazer acupuntura, terapia, massagem, vamos. Aí passou 3 dias, o dedo parou de doer. Ponto. Então olha que legal. Você fez um monte de exame, tô dando um cenário hipotético aqui, tá, gente? Fez um monte de exame, não achou nada, o dedo tava doendo, 2 dias, parou de doer. Ponto, segue a vida. Teve falso positivo nesses exames? Não. Porque eles não apontaram nada de anormal, na verdade. Beleza? Mas ele deixou de achar um problema, possivelmente. Tá doendo o dedo, alguma coisa tem no seu corpo. Pode ser só psicológico, tal, beleza. Vamos entrar na discussão filosófica aqui. Mas vamos lá, agora vamos para outro cenário. Você não tem nada. Aí você foi no médico fazer check-up. Uma vez no ano eu vou no médico fazer exame de sangue. Aí fez lá um exame de sangue, um exame de sangue deu alterado, ó. Você tá com um pouquinho a mais de gordura no sangue. Triglicérides, como que é? Triglicérides, sei lá. Um pouquinho mais de gordura no sangue, ou açúcar no sangue. Interessante, cara. Aí o médico fala, cara, você ganhou peso, né? O ano passado você estava com 60 quilos, esse ano você está com 65. O que mudou na sua rotina? Um médico decente, né? Cara, vamos pedir mais uns exames aqui pra gente ver? Aí o médico fala, cara, vamos sim. Aí você vai, faz mais exame, faz lá um raio-x, ultrassom, sei lá o que. Cara, olha que interessante, você tá com gordura no fígado. Então aquela alteração no seu exame de sangue, na verdade é por conta desse fígado aqui que tá, né, inflamado, você ganhou um pouco de peso, vamos melhorar a dieta e tá tudo certo. Então, veja que um parâmetro alterado lá no seu sangue desencadeou uma investigação que trouxe um problema um pouco maior, que no momento não é um problema sério, mas pode vir a se agravar, você vai fazer o tratamento, vai resolver. Então, como é que tá configurado os seus scans, né? Enfim, essa é a grande pergunta que eu queria deixar para vocês no final desse episódio, né? E uma questão também importante é como é que tá as suas pipelines? Por exemplo, você vai lá na sua pipeline, quem tem acesso a elas? Quem pode ir lá e ativar, desativar um step, por exemplo? Qualquer um tem acesso, só pessoas específicas. Por quê? Porque se alguém pode ir lá na sua pipeline e ativar e desativar o step de segurança, ativar e desativar os testes, né? O que vai
possivelmente trazer um problema para você, né? Então é isso, jovens. A gente se vê na semana que vem. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.